Fala galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as 6 maiores vantagens de se trabalhar com injeções programáveis. Então, se você trabalha numa oficina, tanto na parte mecânica ou na parte elétrica, tem interesse em aprender mais sobre injeções programáveis, mas ainda não está atuando nesse mercado, acompanhe esse vídeo que, descobrindo essas 6 maiores vantagens, você vai conseguir decidir se vai valer a pena para você se especializar nessa área, beleza? Primeira grande vantagem, esse mercado, esse mundo das injeções programáveis, eu sempre falo que é um mundo com muito mercado, aonde poucos se especializaram, tá? Então vamos primeiro falar sobre que tem poucos especialistas nessa área, né? Então eu vou começar já fazendo uma pergunta para você. Quantas oficinas você conhece na sua cidade ou na região que você mora? Eu tenho certeza que você vai lembrar rapidamente dezenas de oficinas, se não mais. Beleza? Agora, quantas delas oferecem serviços especializados no mundo das injeções programáveis? Poucas, né? Ou talvez nenhuma. Então, em primeiro lugar, quando eu falo que poucos se especializaram, já ficou claro para você que isso é verdade. Agora, um ponto que muita gente que ainda não entrou na área fica pensando é, tá, beleza, não tem muitas pessoas que se especializaram, mas tem muito mercado mesmo? E aí que eu quero deixar claro para vocês. Uma das grandes vantagens de trabalhar nesse mundo das injeções programáveis é essa, que você tem várias áreas onde você consegue atuar. Então, eu poderia fazer um vídeo só falando sobre as áreas que quem trabalha com isso pode atuar, mas de uma maneira bem rápida. Você pode atuar nos mercados de carros antigos, que a galera quer tirar o carburador e colocar uma injeção, beleza? Você pode atuar em projetos mais customizados, onde tem um swap de motor, o cara coloca um motor de outro carro naquele veículo, ou não precisa nem ser um carro, né? Essa é uma das grandes vantagens desse mundo, você trabalha com carro, com moto, com um monte de coisa. Você pode trabalhar com carros de arrancada, você pode trabalhar com jet ski, que vai fazer uma preparação. Basicamente, tudo que tem uma preparação no motor pode precisar de injeções programáveis, beleza? Sem contar que tem diversas categorias na área que a gente chama de motorsport, né? Que são os esportes a motor. Todos os carros de corrida, rally, tem muita coisa. Que é aquele negócio que quem não trabalha na área acha que não tem porque não conhece. Mas tem muita coisa por aí para trabalhar. Então, essa é a primeira grande vantagem. Tem muito mercado e poucos se especializaram. Vantagem número 2, é um serviço muito valorizado, tá? E você pode falar, tá, Roberto, beleza, mas você já falou na vantagem 1. Tem bastante mercado, pouca gente faz, então vai ser valorizado. Tudo bem, mas não é disso que eu quero falar nessa segunda vantagem, tá? É algo assim que poucas pessoas já sacaram nisso. Tá? Então, vamos dar um exemplo de uma oficina, tá? Que não trabalha com injeções programáveis. Se você quer faturar mais, independente se você seja o dono da oficina ou se você trabalha numa oficina, para a oficina faturar mais, ganhar mais, você tem duas maneiras, tá? Ou você cobra mais por serviços, faz serviços que podem ser cobrados mais e normalmente, que é um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Normalmente, esses serviços levam mais tempo para ser realizados, né? Então, vou fazer um serviço aqui num carro que vai levar 2 semanas, porque tem que tirar o motor fora, tem que fazer testes, a gente não sabe qual é o problema e vai levar 2 semanas. Normalmente, é natural que o valor cobrado seja maior pelo tempo necessário, tá? Uma outra saída de se faturar mais é você fazer vários serviços que levam menos tempo. Então, o valor por serviço vai ser menor, só que você vai fazer vários serviços. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu desafio você a falar um serviço de uma oficina mecânica que você consiga ganhar mais, tirando essa sacada de levar muito tempo para fazer o serviço ou ter que fazer vários serviços, tá? E eu desafio porque é o seguinte, eu não estou falando que não existe, eu realmente desconheço, tá? E essa é uma das grandes vantagens. Se você conhece uma maneira de faturar mais, cobrando sem ter essa necessidade, essas duas necessidades que eu falei, comenta aqui abaixo que pode ser que exista. Mas o que eu estou falando aqui é o seguinte, no mundo das injeções programáveis, você pode
por ter um serviço mais valorizado, você pode cobrar mais sem ter a necessidade de ficar muito tempo trabalhando naquele serviço. Por quê? Porque você vai poder resolver problemas que poucas pessoas resolvem. Nesse mundo das injeções programáveis, todo projeto, seja um projeto que está começando do zero ou mesmo um projeto que já está funcionando, problemas acontecem e o profissional que consegue, tem experiência necessária para resolver o problema de maneira rápida, pode sim ganhar mais dinheiro com isso, tá? Então esse é um exemplo para mostrar como esse serviço é extremamente valorizado, beleza? A grande sacada é tirar o fator tempo aí na hora de passar os seus orçamentos ou de cobrar o quanto você vai cobrar pelo seu serviço. Vantagem número 3, e essa vantagem é uma vantagem muito boa, eu usei isso aqui muito no último ano praticamente, não é algo novo, mas a pandemia mostrou aí que esse esquema de trabalho funciona, que é o acesso remoto, tá? Nesse mundo das injeções programáveis a gente consegue trabalhar com injeções programáveis sem você ter que ir até o carro ou o cliente levar o carro até você, tá? E isso traz muitas vantagens, né? Por exemplo, durante a pandemia, eu consegui atender vários clientes no mesmo dia, por exemplo, coisa que antes eu tinha que fazer uma viagem, me deslocar, ir até o aeroporto, pegar Uber, ir até a oficina do cliente, trabalhar vários dias lá e daí depois voltar, certo? Isso era a minha vida antes da pandemia. E durante a pandemia eu consegui fazer algo que era praticamente impossível, de atender mais do que um cliente por dia. Então, vou dar um exemplo do que era muito comum acontecer comigo antes da pandemia. O carro estava todo pronto, eu ia só para fazer o acerto do motor no dinamômetro, né? E daí ia para o aeroporto, toda aquela novela que eu falei para vocês, chega na oficina do cara, vai testar o carro, dá um problema na embreagem, por exemplo. E aí era um problema que não estava acontecendo, aconteceu durante os testes, então não tinha como os mecânicos descobrirem. E aí tem que sacar o motor fora, tirar a embreagem, tirar o motor, fazer os testes, corrigir o problema. Às vezes vai uma tarde, um dia, 2 dias, se tiver tudo na mão para resolver, certo? E esse é uma grande dificuldade do trabalho físico, né? E era algo que já acontecia e na verdade acontecia diversas vezes. Com o acesso remoto você pode eliminar esse problema. E é o que acontece comigo hoje em dia. Às vezes eu faço um acesso remoto, dá um problema no carro que é um problema mecânico, que não tem nada a ver com a parte de calibração, de acerto de injeção programável, e aí eu ajudo os mecânicos da maneira que dá para diagnosticar o problema, ou às vezes eles mesmos já sabem qual é o problema, e enquanto eles estão resolvendo o problema, eu estou livre para atender um outro cliente, tá? Então, com isso, você ganha tempo de não ficar se deslocando, você consegue atender mais clientes no mesmo dia, e o custo final para o seu cliente também diminui, porque ele não precisa pagar com viagens e tudo mais, né? Não estou dizendo que você deve cobrar menos pelo seu serviço, tá? Não desvalorize a sua mão de obra pelo fato de você estar fazendo um acesso remoto. Se você vai calibrar o motor com a mesma qualidade remotamente do que presencialmente, você não precisa cobrar menos pelo seu serviço. Mas o custo total de viagem, hospedagem, alimentação, que muitas vezes estão inclusos nesses serviços, o custo final vai ser menor. Então vai facilitar para você vender o seu serviço também, ganhando a mesma coisa e economizando tempo, tá? Na verdade, não ganhando a mesma coisa, ganhando a mesma coisa por serviço. Às vezes, no final do mês, isso dá uma diferença, porque você consegue atender mais clientes. Além disso, você consegue atender clientes em qualquer lugar do mundo. Tem alunos meus que já têm diversos clientes em outros países, porque o acesso remoto possibilita você conectar no computador que está a quilômetros de distância e você fazer o seu trabalho, né? Então, além de você não precisar viajar, tem a grande vantagem de que às vezes, na região que você mora, o mercado não é tão grande e aí você fica limitado. Com a internet e o acesso remoto, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. E isso é uma coisa
que quem trabalha com oficina mecânica, na parte mecânica, elétrica ali, é muito difícil, né? Eu mesmo trabalho não só com a parte de acerto, mas fazendo chicotes de injeções programáveis. E quando a gente vai fazer um chicote, não tem como, às vezes, a gente não viajar, ou também não tem como a gente não ficar travado com essa questão de tempo. Às vezes tem que ir instalar, tem que fazer uma medição. A parte de acesso remoto e a parte de acerto, não. Você consegue conectar seu computador e resolver o problema remotamente. Beleza, então até agora, nessas 3 primeiras vantagens, eu falei de vantagens que tem a ver com retorno financeiro, grana, né? Agora, a quarta vantagem não tem a ver com isso e tem a ver com um aspecto que talvez a longo prazo seja até mais importante, tá? Eu não sei se já aconteceu com você de você começar a trabalhar numa área nova ou numa oficina nova, numa empresa nova e tá tudo beleza, é tudo novidade, tá muito legal, você tá aprendendo um monte e daí é só o tempo passar que as coisas não são mais como eram no começo, né? Tudo é assim na vida, né? A gente começa a fazer as mesmas coisas sempre e daí aquela coisa que era novidade, coisa que dava aquela vontade de trabalhar, às vezes fica meio que na mesmice, digamos assim, né? E a quarta vantagem é a seguinte: nesse mundo das injeções programáveis, raramente você vai cair na mesmice, certo? Isso eu falo por mim mesmo. Antes, quando eu trabalhava numa empresa grande, onde era numa montadora, né, no setor de engenharia, o começo era muito massa, foi muito massa, mas depois de um ano era sempre o mesmo trabalho, sempre a mesma coisa e eu meio que caí na mesmice. Depois que eu comecei a trabalhar com injeções programáveis, por mais que o trabalho seja sempre relacionado a injeções programáveis, cada projeto é muito diferente do outro. Então, tem semana que eu estou trabalhando num carro de corrida e na outra semana eu posso estar trabalhando com um carro de rua, por exemplo. Depois, 2 dias depois, eu estou trabalhando num projeto de um jet ski. 3 dias depois, num carro de arrancada. Então, por mais que seja tudo relacionado a injeções programáveis, a gente não cai na mesmice porque os projetos são muito diferentes. O acerto de um carro de rally é bem diferente de um acerto de uma moto. Então você tem desafios técnicos envolvidos, né? E também o carro em si, o veículo em si é totalmente diferente. Então você está sempre aprendendo, sempre em contato com coisas novas e isso é algo assim, é uma das melhores vantagens para mim, porque já faz mais de 10 anos que eu trabalho com isso e eu não me sinto na mesmice de saco cheio com o trabalho. Vantagem número 5, é uma área extremamente alinhada com o futuro, tá? O que eu quero dizer com isso? Principalmente para quem não entrou na área ainda, só tem interesse, fique ligado nessa vantagem. Sempre que a gente vai buscar uma nova área para a gente atuar profissionalmente ou um serviço, uma área para a gente se especializar, é muito importante a gente ter ideia se essa área está alinhada com o futuro, certo? Vou dar um exemplo claro para vocês aqui. Eu acho que hoje em dia, em 2021, ninguém tem como vontade ou estratégia de negócios abrir uma locadora de DVD, né? Porque hoje isso aí não existe mais, certo? Então, na hora que o Netflix estava começando, ninguém estava querendo mais abrir locadora. Todo mundo sabia que as locadoras estavam morrendo, certo? Então, sempre que a gente vai buscar uma nova área para a gente se especializar, a gente precisa avaliar esse fator futuro, né? Projeção futura. E por que eu falo que essa é uma área que está muito alinhada com o futuro, né? Todo mundo sabe, não é mais nem questão de futuro, que os veículos e carros elétricos já são presentes, né? Tem a Tesla lá nos Estados Unidos, que tem um monte de carro elétrico, um monte de montadora está anunciando aí que o futuro é elétrico. E eu não estou aqui para falar se o motor a combustão interna vai morrer ou não, tá? A minha humilde opinião é que nessa área de preparação, customização de carro, o motor a combustão interna vai durar por muito tempo mesmo, porque é algo que envolve uma paixão, né? Carros de rua, eu já não sei e não posso afirmar, beleza? Mas qual que é o que eu quero passar para vocês? Veículos elétricos e motores elétricos já estão presentes, certo? Em diversos veículos, beleza? E qual é o ponto? Que diversas fabricantes, por que está alinhado com o futuro, né, que eu estou falando? Por que se especializar em injeções programáveis é uma boa sacada para o futuro?
Porque diversos fabricantes de injeções programáveis já estão desenvolvendo projetos nessa linha de veículos elétricos, tá? Tanto a Motec como a Fueltech, que é uma fabricante nacional, já tem soluções para veículos híbridos e elétricos, tá? Então, quem trabalha com injeções programáveis já vai ter uma transição mais fácil para esse futuro elétrico, que a gente não sabe quando vai ser, como vai ser, mas uma coisa a gente tem certeza: quem está inserido dentro desse mundo das injeções programáveis, trabalhando, se especializando, vai ter muita facilidade durante essa transição, e é um fator muito importante para você saber se você pretende se especializar nessa área, beleza? Vantagem número 6, a última vantagem que eu separei para esse vídeo aqui é a seguinte: você consegue começar como uma segunda fonte de renda. E por que isso é uma enorme vantagem? Imagina que você decida mudar de profissão e você decide ser advogado ou engenheiro, tá? Você decide ser engenheiro. Você fala, vou estudar engenharia. Por que não é mais tão atrativo esses tipos de curso, na minha opinião, mesmo eu sendo engenheiro, tá? Qual é o grande problema desse tipo de aposta hoje em dia? É que você vai lá, você vai fazer realmente uma aposta por muitos anos para você ter um diploma que você não tem a garantia de um emprego certo. Não tem. Tanto que é só entrar nas redes sociais, todo dia que eu entro aí no Instagram, no Facebook, eu vejo um monte de meme, principalmente da galera da engenharia, né, que eu tô em grupos e tudo mais, de tirando sarro que o engenheiro formado agora estuda 5 anos para virar motorista de Uber. E, pessoal, eu não tô aqui nem para criticar o engenheiro e nem para desvalorizar quem é motorista de Uber, muito pelo contrário. O ponto que eu quero chamar a atenção é que muitas profissões, para você entrar nela, você tem que apostar antes, e depois de muito tempo, talvez você vai colher resultado. E qual é a sacada para quem já trabalha em oficinas, que já tem experiência com carros, com motores? E quando eu digo experiência, tem mecânico que fala para mim assim, né, quando a gente faz lives, que eu converso com a galera, toda quarta-feira, é importante você saber que toda quarta-feira às 19 horas tem aula ao vivo no nosso canal. Então fica aí o convite para você. Eu sempre falo sobre injeções programáveis e nessas lives eu converso bastante com a galera, e tem cara que fala, putz, eu gostaria muito, mas eu não tenho experiência. E o que muitos mecânicos não sacam é que se você é mecânico, você já trabalha em oficina, já tem experiência com motor, e a experiência que eu digo é a experiência do dia a dia. Você já tem uma base muito boa para se desenvolver no mundo das injeções programáveis, muito mais do que um estudante de engenharia, por exemplo, tá? E isso eu falo porque eu já fui estudante de engenharia, eu sou engenheiro, trabalho na área há mais de 10 anos e eu sei que os maiores professores que eu tive na área foram mecânicos e a galera que trabalha no dia a dia nas oficinas, certo? Então, o conhecimento do dia a dia, nenhum curso traz, não vai ser um diploma que vai te trazer. E esse conhecimento pode servir de base para você se especializar no mundo das injeções programáveis, beleza? E qual é a vantagem? Qual é a vantagem que eu quero passar para você? Ao contrário de um curso de engenharia que você tem que abrir mão de quase tudo e para uma aposta lá na frente, você não precisa largar o seu emprego atual para você se especializar. Você consegue iniciar na área como uma segunda fonte de renda e que começa aos poucos e você vai evoluindo. Conforme você vai evoluindo, ela vai aumentando. Tá? Essa é a estratégia que eu ensino para os meus alunos, vários deles seguiram, inclusive tem alunos que começaram como entusiastas, eram pessoas que tinham um carro com injeção programável, queria aprender porque não achava ninguém especializado para mexer no carro deles, aprenderam, fizeram meu curso, aprenderam e daí, depois de um tempo eles fizeram um serviço, depois fez outro, continuavam atuando na área deles que muitas vezes não tinham nada a ver com oficina, nada a ver com injeções programáveis. E conforme o tempo foi passando, criaram uma segunda fonte de renda. Tem alunos que depois de 6 meses do curso acabaram abandonando o emprego oficial, a principal fonte de renda, para focar no meio da pandemia
só nesse mundo das injeções programáveis. Então, essa é uma vantagem muito grande, porque a aposta que você precisa fazer é muito baixa. Se você trabalha, repito, se você trabalha numa oficina, independente de você ser o dono da oficina, aonde você vai querer buscar uma especialização, uma área de especialização da sua oficina, ou se você trabalha numa oficina e gostaria de se especializar para ter uma segunda fonte de renda, essa é uma grande vantagem para você. Você consegue se especializar sem abandonar a fonte de renda principal, beleza? E que nem eu falei, é uma estratégia muito mais inteligente hoje em dia do que você apostar para fazer um curso de engenharia, por exemplo. Repito, eu sou engenheiro formado, eu não estou falando mal do curso de engenharia, não. Eu só estou mostrando que nesse mercado você consegue, das injeções programáveis, você consegue se especializar aos poucos e trabalhando na área aos poucos, sem abandonar a sua fonte de renda principal. Beleza? Então, essas foram as 6 vantagens de trabalhar na área das injeções programáveis. Espero ter ajudado, principalmente quem ainda tem vontade de atuar nessa área e ainda não começou, beleza? E fica aqui o convite para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o like e acompanhar que novos vídeos sobre o mundo das injeções programáveis vão sair nos próximos dias, beleza? Valeu e até a próxima!